Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma altcoin que ganhou bastante destaque também, anda sendo uma queridinha de muitos, que é a Rune da Thorchain. É isso mesmo, galera. Vidinho sobre altcoin, a gente vai fazer aquela análise fundamentalista para entender um pouquinho mais sobre o projeto, o que ele pode agregar aí para o mundo cripto. Aí sim, no final, a gente tira uma conclusão se realmente vale a pena investir ou não na visão dos insalubres. Então, antes de mais nada, galera, já quero que você deixe o like aí, que ajuda demais a gente. Se inscreva no canal quem não é inscrito e também deixe aí nos comentários se você gosta dessa criptomoeda, se você investe, se pretende investir ou se você odeia ela. Também quero saber sua opinião sobre essa criptomoeda. Então vamos lá, galera, vamos começar desde o início ali pra gente entender um pouquinho sobre o que é o projeto. Então vamos falar primeiro sobre a Thorchain, tá bom? Que ela é um protocolo de liquidez descentralizada que permite que nós, usuários, realizemos trocas ou, como todo mundo fala aí, o famoso swap de várias cripto em várias redes diferentes, tá bom? Sem perder a sua custódia dos ativos durante o processo. Então é bem interessante, já começa a ter elementos aí de uma certa interoperabilidade que no mundo cripto é que todos almejam. Ela é basicamente um protocolo aí de trocas descentralizadas, assim como o swap da Uniswap, onde a gente vai lá, compra qualquer ativo a qualquer momento. Porém, no caso, ele permite que a gente consiga comprar um ativo aí em outra rede, um ativo nativo em sua rede nativa. Então aí já tem um tchananã que começa a brilhar um pouquinho nossos olhos, porque de certa forma é um tanto quanto diferente. Imagina você trocar o seu ativo da carteira da rede Ethereum ali por um ativo da carteira do Bitcoin. Vamos lá, quero comprar com o meu Ethereum nativo o Bitcoin na rede do Bitcoin, sem precisar fazer bridge, sem que mandar para corretora. Então realmente aí é muito interessante esse conceito, tá? Como eu falei, lembrando, galera, isso aqui não é uma bridge, ou seja, não é uma ponte, ela é a única atualmente no mercado que a gente consegue realizar a troca diretamente de Layer 1 para Layer 1. Como eu disse, lembrando, a Thorchain ela é uma rede, então aqui também pode ser construído diversos apps, aplicativos aí descentralizados, utilizando dessa sua liquidez aí diferenciada. Para você que tá pensando que ela é novinha, não é não, galera. Seu surgimento foi lá para meados ali de 2019, onde rolou o seu IDO, tá bom? E foi através da própria Binance, então isso mesmo. Então a gigante aí também esteve por trás do próprio lançamento aí do token da Rune e do projeto em si, tá? Sua mainnet, ela já está rolando aí desde 2022, antes tinha a Chaosnet, que era praticamente a mainnet, mas a mainnet foi inaugurada ali no meio do ano de 2022. E o que é bem interessante é que a plataforma ela não tem CEO, tá bom? Fundadores nem diretores, e muitos do que trabalham nela trabalham de forma anônima. Em vez disso aí, o desenvolvimento adicional é feito todo organizado aí pela GitLab, ou seja, é um conjunto de programadores. E para você que tá gostando, galera, da historinha da Thorchain aí, do token Rune, que a gente já vai falar muito mais sobre tokenomics, um pouquinho na prática aí como que funciona, já deixa o like aí antes que você se esqueça, não custa nada, não vai cair o dedo e ajuda demais os insalubres. Galera, eu quero saber de vocês, qual é a próxima altcoin que vocês querem que eu traga aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários e não esqueça do like. A Thorchain foi construída utilizando o Cosmos SDK, aquela caixinha de ferramenta que expliquei muito mais aí no próprio vídeo da Atom. Então no nosso canal aqui, galera, você encontra uma playlist falando sobre diversas altcoins, e lá no vídeo da Atom eu expliquei um pouquinho sobre essa caixinha de ferramentas maravilhosas aí que o Cosmos SDK oferece, tá? E ele é alimentado por um mecanismo de consenso do Tendermint, que também utiliza aí o famoso Proof of Stake. Então é bem interessante também, onde os validadores eles têm que depositar seus tokens Rune para poder validar as transações, tá bom? E lembrando, como eu falei que o protocolo ele não tem CEO, não tem essa equipe por trás, ele também não é orientado por lucro assim não, tá? Todas as taxas que são geradas aí do protocolo vão diretamente para os participantes aí, como por exemplo a galera que opera os nós, ou seja, os validadores, os provedores de liquidez e também
não há provisões aí diretamente para a equipe, ou seja, as equipes não recebem pagamento, mesmo quem trabalha ali no time de programadores não recebe pagamento. No caso disso, eles sempre são incentivados com os tokens Rune que eles já têm. De certa forma, eles trabalhando no projeto e elevando seu preço também vão conseguir tirar uma graninha disso. Então chega de teoria, galera, bora entender um pouquinho sobre esse funcionamento na prática. Como eu falei, galera, a THORChain ela é uma rede, então tem vários dApps que a galera constrói em cima dessas pools de liquidez da própria THORChain que traz esse mecanismo tão maravilhoso aí pra gente. Mas bora lá, galera, vamos na prática. Na prática a gente vê aqui a THORSwap, no caso, ela é uma das principais DEX que temos aí na THORChain. A gente tem outros dApps como o de Lending e assim vai, galera. Como é uma rede, então pode ser construída em diversos dApps e os principais aqui, no caso, como o da THORSwap, a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, nesse caso aqui, como eu falei, é a THORSwap, ela é como se fosse uma plataforma de DeFi, onde a gente vai conseguir fazer o swap, montar liquidez, fazer o stake, e eu vou mostrar tudinho aqui para vocês. O TVL dela, 300 milhões, a gente sabe que não é lá muitas coisas comparado a outras redes, mas isso daí também mostra o tamanho de mercado que ela tem para crescer. Então, continuando, a gente tem a parte aqui do swap, galera. No swap é onde já tem a primeira mágica, né? Que é onde a gente consegue fazer as trocas de token nativo por token nativo, e aí vai. Como é que funciona isso, galera? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que conectar a carteirinha aí na plataforma. No caso, estou conectado aqui, não tem praticamente quase nada de Ethereum, mas vamos ver se eu consigo sair daqui. Ó, vou desconectar e beleza. No caso, para conectar, a gente tem, ó, diversas criptomoedas aqui que a gente quer utilizar, diversas software wallets e também hard wallets como a Ledger. Então, no caso, para conectar nossa carteirinha MetaMask, a gente conecta, show de bola, aqui falou as redes que elas são suportadas, tá? Porque a Binance não está acesa. No caso aqui, a Rune utiliza o protocolo da Binance, o BEP2, não é o BEP20, é diferente, então por isso que ela não aparece aqui junto com a MetaMask. Mas vamos aí só para não prolongar o entendimento. Então eu conecto minha carteirinha aqui, super de boa, eu já tinha aprovado, então para você vai chegar a aprovação. No caso, galera, vamos supor que eu quero mandar Ethereum nativos, eu quero trocar meus Ethereum nativos por Bitcoin nativo, ó, tá tudo escrito aqui, ó, Bitcoin nativo. Como é que funciona? Eu vou realizar a troca, assim, dos meus Ethereum pelo Bitcoin nativo, porém, eu tenho que colocar aqui o endereço de recebimento do Bitcoin. Então, no caso, eu colocaria a minha carteirinha de Bitcoin aqui e já realizaria a troca. Então, eu trocaria o Ethereum nativo que eu tenho por Bitcoin nativo também, mas vai ser mandado diretamente para a minha carteira. E lembrando, toda carteira tem que ser conectada aqui. Então, por exemplo, se eu fosse trocar de Ethereum para a Avax, por exemplo, que também é EVM, faz parte da MetaMask, eu também teria que conectar pela rede Avax, tá bom? Só para vocês que não entenderam, a gente pega aqui, ó, temos a rede Ethereum, no caso conectada aí tradicionalmente na MetaMask, no caso aqui eu tô na Avalanche, mas aí eu vou ter que colocar a rede Ethereum, tá? Então para vocês que querem conectar outras redes na MetaMask, eu vou deixar um site aqui que é muito simples, é do próprio DeFi Llama, galera, então a gente consegue conectar nossa carteira e para não ter que conectar aí todo manualmente, colocando RPC, aqueles códigos ali para quem conectou a Binance Smart Chain já sabe, então aqui a gente pode conectar automaticamente. Então se eu colocar a rede Arbitrum aqui, por exemplo, eu vou dar um add to MetaMask e já vai chegar toda a solicitação de aprovação aí da nova rede que eu quero conectar. Então no caso eu aprovo, troco de rede e no caso eu já vou ter a MetaMask aqui, nesse caso aqui, conectada na rede da Arbitrum One, tá? Então é sempre importante, galera, quando você for nesses dApps que utilizam mais de uma rede, conecta nas redes aí da sua carteira. Então, por exemplo, assim, ó, conectei só Ethereum, quero trocar por Avax e não tá trocando, não tá liberando o botão, eu não tô conseguindo colocar aqui o endereço, porque não libera porque eu não conectei, é justamente por não ter conectado e aprovado aí na própria Avax Chain, né, que no caso seria a rede EVM da Avax. Mas, literalmente, galera, é tão simples quanto parece. A gente realiza o swap de tokens nativos e ele faz esse envio pra gente. É quase aparentalmente uma bridge, mas por trás ali, como que é os bastidores, aí sim funciona de forma diferente do que uma bridge, por exemplo, como a gente viu aí que trouxe essa certa insegurança de diversas bridges no começo aí e no decorrer do ano de 2022. Então passamos aqui do swap, só pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma, a gente tem a parte do Earn, onde a gente coloca a cripto e recebe
celebre a própria cripto, como que se fosse um vault aí para quem já é ambientado no mundo cripto. Então coloco meu Bitcoin e recebo aqui um rendimento em Bitcoin. Tem aqui o cálculo da EPR, é claro que isso varia aí com quantidade de galera que entra na pool e assim vai. E a gente tem outras criptos que também conseguimos como se fosse fazer o stake dela. A gente tem a parte aqui onde conseguimos adicionar liquidez, lembrando que a liquidez é sempre adicionada aqui em Rune, tá? Então por isso que eu coloco aqui o Bitcoin nativo aí, ou o Ethereum, no caso aí, para se fundir aí com Rune e a gente criar aquele famoso LP para montar essa liquidez. A partir do momento que você montou a liquidez, aí já está rolando, e no caso aqui embaixo a liquidity, você conseguiria ver as posições que estão rolando. No caso, eu não tenho nenhuma posição aí na rede Rune, mas pretendo sim montar porque é realmente bem interessante. Mas a gente sabe aí que no momento atual, em questão de rendimentos, tem uma Uniswap aí que está rendendo absurdos, tá? Continuando aqui, a gente tem a parte da wallet, onde ele rastrearia todos os tokens, veria seu balanço aqui de todas as redes. Isso daí é mais interacional, bem interessante também. Aqui conseguimos enviar tokens também, tá? Para uma carteira específica, no token Rune e outros tokens que a gente consegue ver aqui também. No caso aqui, como eu vou mandar da mesma rede, então por isso só tá aparecendo os tokens aí da rede Ethereum. Se eu trocar a rede aqui e trocar, aí vai estar tudo de boa, eu vou poder mandar em outra rede. No dashboard, aqui a gente consegue ver de forma panorâmica aquela visão aí que mostrei antes de começar a análise, onde conseguimos ver o TVL, o total de liquidez, o tanto de bom de ativos, aí também volume, liquidez e assim vai. É aquele dashboardzinho aí que tanto gostamos de analisar. E por último, não menos importante, temos a parte aqui do yield, galera. O yield, a gente consegue ver a maioria das informações da rede. Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, a gente consegue ver de forma mais detalhada tudo sobre as informações que estão ocorrendo aí na própria Thorchain, tá? Desde volume, como mostrei para vocês, o preço, a gente consegue acessar os nodes para dar uma olhadinha aí, o tanto da APY que tá rolando para eles, o total aqui que tem de runes em stake, 85 milhões. Então realmente a gente consegue ver aquele panorama geral da própria blockchain aí da Rune. E para finalizar a parte aqui do TorSwap, por último a gente tem o stake de Rune. Isso daí é bastante interessante também, porque aqui a gente consegue colocar o stake de Rune na própria plataforma da TorSwap, tá? E receber esse VTOR. Então é como se fosse aquele famoso staking líquido. Então no caso aqui a gente vai poder utilizar o VTOR em outras plataformas aí que também aceita o VTOR, tá? Então aqui na TorSwap, por exemplo, a gente não tem jeito de rentabilizar esse VTOR, mas tem outras plataformas que também tem. Então também é bem interessante, a gente consegue receber alguns descontos e assim vai. Quem já ambientou aí no mundo cripto já sabe como que funciona esses tokens sintéticos aí, pra gente não ficar totalmente sem liquidez no momento que a gente coloca os tokens em stake. E como o Rune, galera, não é nativo da rede Ethereum, não é nativo da rede BNB, ele é nativo da sua própria rede, para você comprar, você custodiar, você pode custodiar na própria rede, tá bom? A gente tem essa wallet aqui que é a XDeFi. XDeFi também é uma carteira multi-chain, aceita várias redes, a gente consegue visualizar os NFTs, mas ela é uma carteira bem simples, bem parecida com a MetaMask, pra gente conectar diretamente aí a Thorchain. Então é bem interessante, como não é uma rede EVM, a gente não vai poder utilizar a MetaMask. Então para instalar é bem simples, a gente clica aqui em install XDeFi, né? No caso vai abrir a Chrome Store e ela vai ser adicionada como uma extensão igualzinha a MetaMask ali no canto superior do seu navegador. Então a gente coloca aqui, vamos adicionar a extensão e ela já vai instalar aqui para mim. Então no caso eu venho aqui no meu quebra-cabeça, já vai ter gerenciar extensões e ela já tem aqui, ó, XDeFi. Então a XDeFi, como é uma carteira nova para mim também, então no caso eu vou ter que criar uma nova palavrinha, tudo certinho, então vamos lá. Então abrindo na minha carteirinha aqui XDeFi, já vou dar um Let's Get Started e vai abrir aí uma nova página no navegador. Provavelmente aí já vai ser para eu criar aí e colocar todas as nossas palavras-chave. Vou confirmar aqui, aceitar os termos de uso, vou criar minha senha. Então beleza, galera, criei minha carteirinha, bem simples, tão simples aí quanto a MetaMask. E pra vocês terem noção, galera, a maioria das wallets é tão simples quanto a MetaMask, tanto no processo de criação até no de visualização da própria tela, tá bom? Aí no caso aqui, já consigo, por exemplo, já receber Rune, enviar Rune, no caso aqui na Thorchain, então bem tranquilão. A XDeFi, como disse, carteira tão simples quanto a MetaMask para comprar seus Rune nativo. No caso aí vocês podem ir na TorSwap e comprar lá tranquilamente. E agora vamos chegando na
aí numa das partes que sei que muitos adoram escutar, ver como que tá o Tokenomics. Pra quem não sabe o que é Tokenomics, galera, é uma junção de duas palavras, token e economics, pra gente entender um pouquinho sobre a economia do token. Então, o token Rune, que é o token que representa aí essa Thorchain, que mostrou aí várias funcionalidades utilizando as pools de liquidez dela, tá? Então, no caso, hoje, nesse momento, ela está a 1,90, então no caso quase 1,90 centavos de dólar. Ela tem uma capitalização de mercado de 571 milhões de dólares. Claro que não é uma capitalização absurda, ela tá aí na classificação de número 79 do ranking cripto, então já tá dentro do top 100 também, tá? Nesse caso aqui, na questão do fornecimento dela, o quanto de tokens que ela tem em circulação é 300 milhões de tokens Rune, só que com um fornecimento total de 500 milhões. Então, ainda assim, tem tokens Rune para ser despejado, porém mais da metade já está em circulação. Então, só por aí a gente já consegue ver uma questão bastante interessante. E como a gente estava observando ali na questão do Tor Yield, a gente viu que praticamente 85 milhões de tokens Rune estavam em stake. Então, praticamente aí mais de 20%, quase 30% ou até mais de 30% também está em stake, que traz uma saúde aí para a própria economia do token muito boa. Bem interessante também a gente analisar isso. Na parte de distribuição dele, lá quando rolou o IDO, quando eu falei para vocês, lá para meados ali de 2019, 50% aí foi alocado para a emissão de liquidez, de tudo aí desse funcionamento que a gente viu, 5% aí foi alocado para a venda privada, então teve as private sales, também 13% foi alocado para a reserva operacional, que seria ali para justamente o operacional da rede se manter, né? E também outros foram atribuídos para a reserva comunitária, em cima da comunidade, que foi 12%. Também tivemos 10% aí para equipe e consultores, que seria aí aquela galera que não é incentivada, só é incentivada com os tokens que tem na mão, e 6% foi para seed sale, que é aqueles investidores ali em fase inicialzinha, quase praticamente aí os investidores anjo. Agora, uma parte que eu achei bastante interessante é o cronograma aí de fornecimento do token Rune, ou seja, quando eles vão ser distribuídos, como falta aí mais de 40% aí dos tokens para ser distribuídos a mercado, a gente teve que ver como que é a inflação dele. A inflação do token da Rune, galera, é muito baixo. Para a gente ver todos os tokens Rune a mercado, só vai ser em março de 2050. Então tem muito chão aí para rolar. Até mesmo tokens que foram lançados recentemente, já atraiu muita boa parte do mercado, tem muito mais tokens para ser despejado em menos tempo. Dou de exemplo aí a Optimus, que também temos vídeo no canal. Mas é bem interessante aí a gente ver que o tokenzinho, em questão de saúde econômica do Tokenomics, está muito bem. Agora eu sei que vocês queriam escutar, será que realmente vale a pena o investimento em Token Rune? Galera, posso falar aí pessoalmente de mim, Gustavo dos Insalubres, o Token Rune ele já faz sim parte do meu portfólio de investimento, principalmente aí para aquela parte alocada para algumas redes que eu vejo um futuro até que promissor. O Token Rune sim faz parte do meu investimento. Na minha opinião, eu acho que vale a pena a intensificação dos estudos por parte de vocês para ver se realmente aí interessa vocês a comprar. O Token Rune, ele é bem interessante, essa funcionalidade aí de quase uma interoperabilidade entre redes, lembrando aí que ninguém quebrou esse paradigma ainda. Ele tem aí o sistema de pools de liquidez, onde eles alocam aí o seu token, o protocolo faz o direcionamento de envio para outra carteira. Então não existe isso, né, galera? A gente pegar um token Ethereum nativo da rede Ethereum, mandar para a rede do Bitcoin para realizar a troca. Não existe isso, são protocolos que mexem com a liquidez, onde faz essa troca pra gente. Então é bem interessante, sim, traz um projeto aí um tanto quanto inovador. Então vale sim a pena intensificar os estudos em cima do Token Rune. Mas espero que tenha gostado do vídeo de hoje, galera. Nada desse vídeo aqui seria possível sem o like de vocês, então deixa o like aí que isso ajuda demais. Não esqueçam de pedir a altcoin que vocês querem que eu analiso aí pro próximo vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo insalubre. Lembrando que a gente traz lives diárias, também aí podcast cripto. Então tem muito conteúdo aqui no canal que vale a pena você conhecer. Então se inscreva, meu querido. E lembrando, nada disso aqui é uma dica de investimento, isso aqui é um conteúdo aí para complementar seus estudos no mundo cripto. Então aprofunde e entenda se realmente Rune vale a pena para você. Um forte abraço e falou!